Na cidade de Chipre, em 300 a.C., vivia um comerciante muito rico chamado Zenão. Durante uma viagem de Fenícia a Pireu, seu barco afundou, juntamente com toda a sua carga. Devido a esse único evento, um evento que estava inteiramente fora do controle de Zenão ou de qualquer outra pessoa, esse homem muito rico de repente se tornou pobre instantaneamente. Imagine que você fosse Zenão. Como você reagiria ao fato de que toda a sua vida de trabalho fosse arrastada pela força da natureza? Qual seria a reação apropriada? Você ficaria com raiva? Triste? Sentiria que a vida o traiu? Para a maioria de nós, essas seriam reações normais, mas não para Zenão, o pai do estoicismo. Uma pequena mudança dura para a eternidade, e uma pequena reformulação de sua mentalidade pode desencadear mudanças maiores e mais impactantes. O cerne do estoicismo é a própria definição de aceitação e indiferença. Após ler as obras de Sócrates e outros grandes filósofos, Zenão criou e ensinou o estoicismo. Segundo Zenão, embora não tenhamos muito controle sobre o que nos acontece, temos controle sobre como isso nos afeta, e devemos usar esse controle com grande efeito. Em vez de chorar pelo leite derramado, ou, neste caso, pelas mercadorias afundadas, Zenão concentrou-se em manter a calma diante da situação, permanecendo calmo e neutro, apesar de sua situação. Hoje, as pessoas inadvertidamente veem os estoicos como pessoas que não podem ser quebradas, pessoas que não costumam se entregar a extremos emocionais, como explosões de raiva ou ataques de ansiedade. Mas a ideia original por trás do estoicismo era muito mais do que isso. Em vez de apenas uma maneira de descrever pessoas desapaixonadas, o estoicismo era uma maneira de ver, descrever e entender o mundo. Era uma forma de vida, e essa forma de vida perdurou por séculos. A filosofia estoica pode ser aplicada às situações atuais da mesma forma que foi aplicada há milhares de anos, e seus benefícios são igualmente impactantes. O estoicismo nos permite processar essas emoções negativas resultantes de experiências negativas e transformá-las em pensamentos que nos proporcionam uma perspectiva única do mundo. A perspectiva é tudo, e todos no mundo têm diferentes experiências e, portanto, diferentes perspectivas sobre as coisas. Como os estoicos se reuniam, discutiam e ensinavam filosofia em um local público, sua filosofia geral era amplamente conhecida. Eles acreditavam que os princípios estoicos poderiam beneficiar grandemente qualquer pessoa. E, portanto, não fazia sentido esconder esse conhecimento atrás das quatro paredes de uma escola ou dos pátios de um palácio. Como resultado, desde escravos até imperadores, todos poderiam aprender e se tornar estoicos, e assim fizeram. Alguns dos estoicos mais notáveis do mundo incluem Epicteto, cujo nome se traduz como adquirido, porque ele já foi escravo, Sêneca, que era um renomado estadista, e Marco Aurélio, um imperador romano e um dos homens mais poderosos que já viveram. Os primeiros estoicos praticavam o que pregavam, evitando todas as formas de segregação e liderando a luta contra a desigualdade. Eles até inventaram a palavra cosmopolita, que literalmente significa cidadão do mundo. Quando as pessoas ouvem essa palavra agora, pensam em cidades como Nova York, Toronto, Dubai e Londres, devido à diversidade que possuem. Era esse tipo de unidade e união que os estoicos pregavam. Na época da fundação do estoicismo, as mulheres não tinham permissão para seguir a filosofia, mas os estoicos discordaram disso completamente. Musônio Rufo, professor de Epicteto, disse uma vez: não são apenas os homens que possuem entusiasmo e uma inclinação natural para a virtude, mas as mulheres também. As mulheres se alegram não menos que os homens com ações nobres e justas e rejeitam o oposto de tais ações. Uma vez que é assim, por que seria apropriado que os homens buscassem e examinassem como podem viver bem, isto é,
praticar a filosofia, mas não as mulheres. Mesmo em uma época em que isso não era popular, as mulheres podiam aprender livremente sobre o estoicismo e se tornar estoicas. Portanto, por que tantas pessoas adotam o estoicismo como um modo de vida? Em um mundo cheio de reviravoltas inesperadas, nossas emoções podem atrapalhar as coisas. Na realidade, não ficamos tristes porque coisas ruins acontecem conosco. Ficamos tristes porque coisas ruins inesperadas acontecem conosco. A chuva é algo bom. Ela ajuda a regar nossas plantas, fornece água para o gado e mantém a temperatura fresca e úmida. Mas a verdade é que, quando aquela nuvem escura te pega na rua sem guarda-chuva, nunca é uma boa experiência. Então, por que não começamos a chorar quando começa a chover? É porque, embora a situação seja ruim, aprendemos a esperar a chuva. É algo inevitável. Não podemos controlar o tempo. Embora seja chato, a chuva passa e a luz retorna. O estoicismo nos ensina que, da mesma forma, devemos esperar que tudo de ruim que pode acontecer, acontecerá. Imagine o pior cenário e fique satisfeito sabendo que isso pode acontecer. Um dos exercícios estoicos é conhecido como desconforto voluntário, um exercício destinado a aumentar os sentimentos de gratidão. Dormir no chão da sua cozinha, tomar banhos frios quando normalmente toma banhos quentes, comer nada além de batatas por alguns dias, coisas assim. Esse exercício ajuda você a entender que, não importa o quão difícil fique, você ainda sobreviverá e potencialmente prosperará se sua mentalidade estiver correta. Ao ser capaz de suportar essas situações desconfortáveis, indiretamente nos preparamos para futuros infortúnios. Com o estado atual do mundo, onde anúncios são constantemente empurrados goela abaixo, somos levados a acreditar que, se não tivermos a próxima melhor coisa, não tivermos uma aparência específica ou não ganharmos uma quantia específica de dinheiro, nunca seremos felizes. Essa mensagem é mais importante do que nunca. Entramos no mundo sem saber muito sobre qualquer coisa. Crescemos sendo ensinados em casa, na escola e observando o mundo por nós mesmos. A questão é: precisamos internalizar todo esse conhecimento? Se o fizermos, podemos inadvertidamente criar expectativas irreais para nossas vidas, nos deixando, no final das contas, desapontados e insatisfeitos. Isso não é uma forma de viver. Em vez disso, devemos nos concentrar em melhorar a nós mesmos, para nós mesmos. Devemos fazer coisas, para nós mesmos, e apenas por essa razão. Anexar qualquer esperança externa ou apegos secundários às ações que tomamos quase sempre leva ao desapontamento. Na maioria das vezes, acabamos tentando preencher esse vazio com coisas externas. Gastar todo o seu dinheiro em um carro luxuoso, uma casa ou até mesmo começar uma família. Às vezes, fazemos todas essas coisas pelo valor externo e não pelo valor interno. Mas o estoicismo ensina que, se abordarmos a vida dessa forma, colocamos nossa felicidade nas mãos de forças externas, forças que podem sempre falhar. Carros quase sempre quebram, desastres naturais destroem cidades inteiras e as taxas de divórcio aumentam ano após ano. Mas até as coisas gratuitas na vida têm um custo, o custo do espaço, tanto físico quanto mental. Como Sêneca escreveu uma vez: aprender a viver com menos criará espaço em sua vida para as coisas que realmente importam para você. Em vez disso, devemos colocar nossa felicidade em nosso valor intrínseco como seres humanos e em nada do que temos ou podemos adquirir fisicamente. Devemos escolher fazer o nosso melhor para manter a cabeça fria, independentemente do que a vida nos reserva. Porque, independentemente do que desejamos, no final do dia, não temos controle sobre a maioria das coisas que nos acontecem, mas temos todo o controle sobre como reagimos a essas coisas. Essa é a dicotomia do controle, o princípio mais importante na filosofia estoica. Nas palavras de Epicteto, a principal tarefa na vida é simplesmente esta:
Identificar e separar questões para que eu possa dizer claramente a mim mesmo quais são externas e não estão sob meu controle, e quais têm a ver com as escolhas que eu realmente controlo. Os estoicos ensinam que devemos aprender a separar o que podemos controlar do que não podemos controlar. Precisamos determinar nosso valor não a partir das coisas que não podemos controlar, mas a partir das coisas que podemos controlar. Lutar por metas é uma boa característica, mas sucumbir quando as coisas não saem do seu jeito é, na visão de um estoico, inútil. Pense em uma pessoa que trabalhou duro em seu emprego nos últimos 6 meses. Agora, ele sente que merece uma promoção e, portanto, vai até seu chefe com seu relatório de desempenho. O chefe agradece, não concede a promoção e ele volta para casa pensando que deve ser ruim no que faz. Ele não considera que o chefe pode simplesmente ter acordado com raiva. Alguém mais qualificado pode ter surgido naquele momento. Ou talvez a empresa estivesse perdendo dinheiro e não pudesse pagar. Ele não sabe o motivo, mas ainda está chateado. Se ele simplesmente colocasse seu valor na qualidade do relatório de desempenho que entregou e continuasse fazendo o que estava fazendo para conquistar a promoção que desejava, ele poderia ter sido muito mais feliz no geral. Com a perspectiva certa, seu objetivo não teria sido diminuído, apenas adiado. É essa reformulação da mentalidade que é crucial. Um verdadeiro estoico não avalia seu sucesso com base no ganho financeiro de seus empreendimentos, mas se consola pelo fato de que pode levar uma vida confortável sem todas as coisas que o dinheiro pode comprar. Existem 4 virtudes principais do estoicismo: sabedoria, coragem, temperança e justiça. Sabedoria é a capacidade de separar o que é interno do que é externo, e a habilidade de escolher nossa reação às coisas que nos acontecem. Como Viktor Frankl disse, entre o estímulo e a resposta há um espaço. Nesse espaço está o nosso poder de escolher nossa resposta. Coragem. 2 palavras: persistir e resistir. A temperança, ou moderação, é o que acabei de fazer. Fazer mais com menos, dizer mais com menos palavras. Enquanto Jeff Bezos e Elon Musk disputam o topo da lista da Forbes, os estoicos acreditam que o limite da riqueza deve ser simplesmente ter o que é essencial e, em seguida, ter o que é suficiente. Justiça é a virtude mais importante de todas. Ela ensina que ninguém deve fazer mal a outro porque nascemos uns para os outros, para fazer o bem uns para os outros e não a nós mesmos. Uma das histórias notáveis que exemplificam o estoicismo é a de Nelson Mandela, um líder africano famoso que lutou contra o apartheid e passou 27 anos na prisão. Durante seu tempo na prisão, ele leu as obras de Marco Aurélio e absorveu muitos dos valores fundamentais do estoicismo. Quando Mandela foi libertado, muitas pessoas esperavam que ele buscasse vingança contra aqueles envolvidos no apartheid. Mas, em vez disso, ele optou por perdoar e buscar a reconciliação. Essa atitude reflete o ensinamento estoico de que o passado está além de nosso controle, e a única coisa que podemos controlar é nosso futuro. Assim, Mandela incentivou seu povo a relaxar e reconstruir, abraçando o poder de criar uma nação melhor. No mundo da medicina moderna, o estoicismo também desempenha um papel importante, particularmente em abordagens terapêuticas como a terapia comportamental racional emotiva e a logoterapia. A terapia comportamental racional emotiva ajuda os pacientes a identificar padrões de pensamento negativos e desafiá-los com lógica. Isso os ajuda a substituir crenças infundadas por pensamentos mais saudáveis e produtivos, o que é uma aplicação direta do estoicismo de separar o que está sob nosso controle. A logoterapia, por outro lado, baseia-se no princípio estoico de que os seres humanos são impulsionados pelo propósito. Mesmo nas situações mais desafiadoras, podemos encontrar significado e felicidade em descobrir nosso propósito.
No entanto, essa jornada é um processo que envolve reprogramar nossa mente, algo que o estoicismo nos ensina a fazer. Para resolver nossos problemas com a felicidade, devemos praticar a autoestima. Redirecionando nossa definição de valor para as coisas que podemos controlar, podemos parar de nos fixar nas coisas que não podemos controlar e, em geral, podemos levar uma vida muito mais feliz e satisfatória. O estoicismo nos ajuda a navegar por tempestades passadas e presentes em águas mais calmas e pacíficas. E se nosso navio afundar e todos nós nos afogarmos, podemos nos tranquilizar com o fato de que vivemos uma boa vida, embora não tão longa quanto esperávamos. Porque, afinal, tudo na vida tem um fim, e o estoicismo nos ajuda a enfrentar esse fato com serenidade.